Alô, Bistrolovers! Se você já assistiu outros episódios dos nossos podcasts, já sabe a proposta. Mas se está iniciando agora, deixa eu apresentar. Sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E a ideia desse projeto, que chamamos de Bons Encontros, é criar um espaço para o diálogo e para a troca de experiências a partir de temas que contribuam não apenas para o ambiente corporativo, mas para a construção de uma sociedade, de um mundo mais humano, colaborativo e feliz. Nossos convidados são executivos, especialistas, consultores, autores, pessoas que tenham boas narrativas, boas histórias para compartilhar. No Bom Encontro de hoje, vamos conversar sobre o tema A Transição do Ego para o Eco. Um tema complexo, provocativo, que exige de cada um de nós uma nova ética e da adoção de novos comportamentos e atitudes para que a gente possa sair de uma conduta egossistêmica, autocentrada, para uma consciência ecossistêmica, com o intuito de gerar resultados positivos não apenas para um indivíduo, mas para um coletivo. E exatamente pela sua abrangência, pela sua complexidade, é um tema que conversa, que tangencia diversas áreas do conhecimento, a exemplo da neurociência, da psicologia positiva, da filosofia, da sociologia e da antroposofia. Antropologia, não antroposofia, também antroposofia. Enfim, e para falar desse tema de uma maneira mais prática, que a gente possa de fato compreender, eu convidei duas pessoas incríveis, duas pessoas com realidades muito distintas, mas absolutamente complementares. Complementares, inclusive, em valores e princípios, e também na mineirice. Eu trouxe hoje para conversar comigo a Cris Melquiades. Cris é uma consultora com uma carreira construída em empresas multinacionais, em consultorias de ponta, e é uma especialista em comportamento humano, com larga experiência na área de desenvolvimento organizacional e gestão de pessoas. Atualmente, ela atua como Trusted Advisor e Coach executiva para C-Levels e colegiados. É também conselheira certificada pelo IBGC. E Gleyber Morato, um executivo com experiências em grandes organizações, atualmente CEO da Neoflow. Formado em engenharia, importante dizer isso, é especializado em filosofia Lean, psicologia positiva, coach e mentoria, com grande habilidade em transformação cultural e operacional. Queridos, é uma grande alegria, apesar de eu estar com essa voz aqui, dessa rouquidão, mas é com muita alegria que eu recebo vocês. E acho que o maior desafio que a gente tem hoje não é falar do tema, é administrar o tempo. Boa. Porque são tantas as coisas que a gente pode conectar. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero já começar, fazendo a própria temática do podcast, que foi sua inspiração, Cris. No nosso bate-papo, você brilhantemente trouxe essa questão do ego para o eco, Então, eu queria muito explorar como é que você vê isso, Quer dizer, como é que você traduz essa afirmativa do ponto de vista do que é exigido hoje, seja para as lideranças, mas eu digo que acho que é para qualquer um, Em qualquer contexto que a gente viva, como é que a gente faz essa transição do ego para o eco? Vamos explorar isso. Muito legal, Deise. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder dividir esse espaço. E começar com esse bate-papo com essa pergunta, eu digo que é um verdadeiro presente, Ter a oportunidade de dar voz para essa afirmativa. Essa afirmativa eu ouvi a primeira vez do Satish Kumar, Então, Satish é um pacificador, ele é um ativista aí da paz, ele é filósofo, fundador da Schumacher College. Recentemente veio ao Brasil, lançou um livro
em torno do amor radical, né? E eu tenho aprendido muito com o Satish no último ano e meio, né? E ele fala sobre isso, né? Sobre a importância da gente fazer essa transição do ego para o eco, né? E aí, quando a gente olha pro ego, né? Eu acho que a humanidade, a gente está aqui em busca de evolução, de crescimento. O ego compõe as nossas personas, né? O ego tem a ver com uma necessidade que todos nós temos de nos sentir importante. Isso ajuda a gente a ter convicções, ajuda a gente a fazer escolhas na vida, né? A impactar a sociedade também. Mas nesse convite para a evolução, a gente tem que dar mais um passo, sabe? A gente tem que avançar mais uma casa que vai além do ego, né? Então esse ego, que é esse olhar mais do eu, né? Do individualizado, que tem também esse lado da ambição, o extrapolar o ego e o avançar o ego, que é o olhar para o eco, né? E o eco aqui é a economia e a ecologia. É a gente integrar mais a economia e a ecologia, porque eco, no fundo, se a gente for olhar a etimologia da palavra, eco tem a ver com nossa casa, né? O onomia vem da administração, então quer dizer, administrar nossa casa. Essa origem é uma palavra grega, e os gregos entendem nossa casa como planeta, como terra. Então veja que economia é uma coisa muito ampla, né? E que às vezes a gente se perde tanto nos resultados, nos números, no budget, no orçamento, no EBITDA, que tudo isso é muito importante, compõe a administração da nossa casa, até para a nossa casa existir, né? Mas não é só isso, né? Então como é que a gente integra também o sentido da ecologia? Porque o eco ali, que também é a nossa casa, mas o logia vem no sentido de conhecimento. Então, qual é o conhecimento que eu tenho em torno da nossa casa? Né? Se a gente não tem planeta, né? Não tem EBITDA, né? Então, é integrar isso, é a gente sair desse egocentrismo, do olhar para dentro e avançar em direção a cuidar dessa nossa casa, que é um lugar muito maior. Não é desprezar o ego, não, mas é incluir ele, só que numa outra dimensão, sabe? Eu adorei essa metáfora que você trouxe da casa, né? No sentido que é isso, né? Desse cuidado com esse ambiente, seja ele qual for. E olhando para o mundo das empresas, né? O quanto isso traz a questão do bem-estar, a questão dessa saúde mental, essa questão dessa segurança psicológica, né? Sim. Porque é o que você falou, enquanto eu só olho o processo, números, resultados, o quanto que eu deixo, né, em aberto, né? O cuidado com o outro, né? E adorei quando você fala, né, tudo começa em mim mesmo, porque se eu também não conheço as necessidades e eu não sei o que eu posso oferecer, também a coisa não vai funcionar, né? Essa gestão de si é fundamental, né? A primeira casa exato. É onde a gente habita. Como que tá cuidando, né? Para cuidar desse maior, né? Perfeito. Mas como que essa virada ela é difícil, e acho que por isso a discussão ela é tão boa, né? Porque nós, como executivos, a gente é cobrado exatamente pelo ego, né? Pela tomada de decisão, pelo resultado de curto prazo, né? Para que consiga o máximo, né? A meritocracia vem forçando isso também, que é o seu resultado individual, né? Então, quanto a gente precisa realmente repensar essa forma de gestão dentro das empresas para que a gente abra o espaço para o coletivo, né? Para que abra o espaço para a colaboração. Né? O todo é mais importante que o indivíduo, né? O pensamento coletivo ele é muito mais forte que o pensamento individual. E é um desafio, né? Eu acho que é uma mudança importante que a gente precisa fazer para que a gente consiga ecoar todo mundo. É uma virada de chave, né? Você está falando aqui do novo capitalismo, né? Exato. Na verdade, o capitalismo, ao modo como ele está falido. Né? As pessoas estão adoecidas, né? As pessoas trabalham muito mais tempo do que deveriam, que não significa que estão produzindo mais. Perfeito. As organizações estão gastando tempo e dinheiro, né? No que diz respeito a presenteísmo. As pessoas estão lá, mas elas não estão nas suas potências. Uma pessoa com sofrimento, né, com algum grau de sofrimento que seja, ela opera 40% abaixo da potência dela. E veja, eu ainda estou pagando hora extra para isso. Né? Então, fica meio que um sistema burro. Então, existe sim essa necessidade do reinventar este lugar.
até para que as pessoas queiram estar nesse lugar. Exatamente. Que tem muito a ver com o que você está trazendo, o quiet quitting, né? Por exemplo, as pessoas estão ali, mas não estão, porque o engajamento é zero, a vontade de não, né? Enfim, estão porque precisam, não tem mas não porque desejam, né? Não há identificação, não há propósito, não há sentido, significado algum, né? Eu lembro que o tema aí falando de cuidado, né? Como que ele é abrangente e é interessante como que a gente não fala de cuidado no dia a dia das empresas, né? Eu lembro que a gente fez um projeto na Latam que era Semeando Cuidado. Olha que lindo! E foi um projeto um pouco de empoderamento. E isso já tem tempo, né? Já tem. Quer dizer, não é modismo, né? E o que a gente fez? Era um empoderamento do nível de coordenação, né? Então, eu era o diretor de supply lá, tinha os gerentes e o trabalho era com os coordenadores. E a gente desafiou cada um, a gente montou duplas e desafiou cada um a falar assim, poxa, promove alguma ação relacionada ao cuidado. E a gente dividiu o cuidado consigo, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente. Olha, bem e aí cada dupla fez uma ação, e era assim, era livre, faz o que você quiser, né? E uma das ações foi o dia do abraço. E aí todo mundo que chegava na empresa recebia um abraço, não sei o quê. Como que marca a vida das pessoas? Porque acabou que todo mundo lembra até hoje, né? Fica um negócio que marcou, e que vira uma coisa totalmente diferente num ambiente onde ninguém está esperando isso, né? E que são as mesmas pessoas que querem também ser cuidadas lá dentro. Mas e as pessoas que estão carentes disso, desse acolhimento, do sentir que está sendo visto, do sentir que está sendo percebido, complementando, né, essa visão, essa relação do ego e do eco, né, a transição do ego para o eco. Então, no eco é a economia e também a ecologia, a gente integrar isso. O conhecimento, a administração da nossa casa e o conhecimento em relação à nossa casa. E a gente observa, assim, recentemente a gente viveu, ainda está acontecendo, né, a catástrofe no Rio Grande do Sul, né? É muito triste tudo isso que está acontecendo lá, inúmeros empresários que perderam seus negócios, né? Eu tive a oportunidade de estar com cerca de 130 empresários, pessoas que perderam suas empresas, quer dizer, que têm traumas instalados, né? Que precisam construir tudo de novo. E a gente vê uma série de pessoas voluntárias, pessoas que se unem para socorrer, pessoas que se unem para ajudar, né? Eu acho que a gente precisa, quando eu falo de avançar uma casa, tudo isso, porque o amor está em nós, né? Assim, a gente tem ele ali. A gente precisa despertar isso um pouquinho antes, né? Então, o que a gente está falando dessa transição a gente pode cuidar dessa nossa casa antes dessas coisas acontecerem. Porque depois que elas já aconteceram, a gente sai correndo para consertar. E a gente faz isso de um modo muito mais ágil, muito mais colaborativo. Então, essas características estão em nós. A questão é, que horas eu desperto isso em mim? É essa virada de chave que a gente precisa ter. Porque isso hoje foi no Rio Grande do Sul, né? Teremos outras, já tem outras tragédias que já estão anunciadas. Outras empresas vão parar, outros negócios vão parar, né? A própria pandemia ensinou isso pra gente, né? Então, eu acho que tem algumas lições que a humanidade está tendo a oportunidade de experimentar e que isso pode trazer pra gente uma virada desse capitalismo mais rápido, sabe? Eu percebo que já tem muitos executivos despertos, estou aqui de frente para não é? E a gente precisa contagiar mais pessoas. Essa sua fala, Cris, até foi interessante que eu trouxe um dado aqui. Eu queria até aproveitar essa experiência do Gleiber, porque acho que é legal a gente trazer não só a reflexão, né, dessa necessidade de mudança, mas que a gente já traga também exemplos, como você acabou de trazer, uma ação simples, tão efetiva, que marca, que transforma, que impacta as pessoas. Então eu queria muito ouvir as experiências do Gleiber, porque qual é o dado que eu trouxe? Achei bem associado, bem associado ao que você acabou de falar. Na pesquisa da Deloitte, até tive a oportunidade de ter a Ana conversando com a gente, a Ana Mocker, diz assim,
Esse é um trecho da pesquisa, do relatório. A boa notícia é que a maioria dos líderes já entendeu que focar na humanização, e aí a gente pode colocar aqui na nossa linguagem aqui de hoje, esse olhar para o eco, né? Sim. É o caminho. E entendem os efeitos nocivos de ambientes de trabalho tóxicos, até porque são vítimas também, né? Mas, paradoxalmente, ainda existe um gap enorme entre o saber e o fazer, o que faz com que gerencie com o mindset e com práticas do passado, que é da outra economia. Né? Perfeito. E aí eu queria muito, assim, Gleiber, te ouvir, porque eu sei que a gente tem que concordar com isso, porque é verdade, que práticas, né, você hoje tem colocado, né, tem realizado. Eu sei que você tem um histórico aí, não só na empresa que você está recém-chegado, mas assim, nesse seu histórico da sua carreira. Quando a gente fala em humanização, como eu transformo isso em realidade? Porque fica um conceito muito bonito, né, é um guarda-chuva enorme e, novamente, entre o saber que é necessário e o fazer, ainda há dificuldade, né? Até onde a gente vai, o que vale a pena fazer. Às vezes penso em coisas muito complexas, né? E você está trazendo exemplos muito interessantes. Eu queria te ouvir, o que você tem feito que leva para o fazer? Sim. Assim, eu, como você falou na abertura, né, sou muito adepto à filosofia do Lean. E o Lean trabalha sempre muito focado nas pessoas, né? Sempre muito a partir da realidade de cada um. Por isso ele fala muito do ir ao Gemba, entender como o problema acontece lá. Só que, né, a gente é muito treinado, de novo, a questão do mindset, a forma como a gente foi criado como executivo, a resolver problemas, a dar soluções. Então, acho que a primeira inversão de valores, e aí que eu fui aprendendo e comecei a usar fortemente, pergunta a pessoa qual é o problema. Pergunta a pessoa como ela resolveria. Né? Chama a pessoa que está passando por essa situação para o jogo, mas não vai só protocolarmente. Né? Vai para ouvir, vai para escutar. Vai de verdade. Vai de verdade. Né, Cris? Então, a partir do momento que ela falou, poxa, eu faria assim, eu falo, convida ela para fazer. Você não quer fazer? Perfeito. Você não quer resolver esse problema com a gente? Então, eu acho que dentro do que eu vim fazendo de transformação através da filosofia Lean, é muito de realmente dar a voz para as pessoas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, e aí eu não sei quem falou, mas me acompanha muito, que antes da gente fazer produtos e serviços, a gente faz as pessoas. Então, a primeira atenção que a gente tem que dar são para elas. E aí, uma coisa que eu consegui realmente, durante a minha formação também, durante a minha jornada de executivo, cada vez mais abrir espaço na agenda para que as pessoas tenham voz, para que tenham vez, para que realmente recebam um foco de luz em cima para poder brilhar. Né? Então, assim, a gente fala muito, né, o time que tem que brilhar, é o time que tem que dar resultado, mas, de novo, o time. Então, eu acho que o que eu vim fazendo e que, para mim, vem dando certo, é cada vez mais dar lugar para as pessoas falarem. E elas querem falar. Né? Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer participar, todo mundo quer se sentir um pedaço daquela organização. E aí, poxa, a gente precisa abrir esse espaço. Então, acho que foi assim na Latam, foi assim na Globo, todo um processo realmente de dar abertura, dar espaço, chamar para o jogo, né, chamar para resolver problema junto, criar ambientes onde as pessoas vão falar, mas não para reclamar, mas para dar soluções. Né? Então, dentro da filosofia Lean, a gente trabalha com nortes verdadeiros. Né? Um dos nortes verdadeiros que eu adotei ali na Globo são frases para você lembrar a estratégia de uma forma fácil. Um dos nortes que eu coloquei, na Globo tinha uma área muito operacional, né, e a gente erroneamente costuma falar que é uma área muito braçal. Então eu coloquei como norte verdadeiro, juntos somos mais inteligentes.
que eu junto somos mais fortes é o comum. Então, mas eu não quero o braço. Eu quero a inteligência de cada um, eu quero que cada um participe. E foi um negócio que a gente acompanhou durante muito tempo, né? De falar assim, poxa, todo mundo, se colocar a sua inteligência ali, colocar a sua experiência, colocar a sua vivência, sem sombra de dúvidas vai ser muito maior do que cada um querer impor a sua forma, ou cada liderança querer impor a sua forma. Então, acho que a minha prática de gestão, acho que passa muito por isso, né? Vamos chamar todo mundo para o jogo? Eu sei que eu não sei. Sim, então vamos perguntar para as pessoas que sabem. Eu sei que eu não sei, né? Vamos perguntar para as pessoas que sabem. Te ouvindo, assim, me vieram 2 insights na sua fala. O primeiro, assim, gente, nós somos muito natureza. Muito mais do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente tem essa visão... Primeiro, a prepotência do homem de achar que ele é que faz a natureza no tempo dele, né? Enfim, que é uma outra coisa que precisa ser desconstruída. Né? O planeta está gritando, não é à toa. Né? Ele não consegue dar conta de tudo isso que a gente está construindo, que a gente deseja. Ele não tem todos esses recursos no tempo que a gente gostaria. Tem um time que a gente precisa respeitar, a gente precisa aprender. E nesse sentido, quando você fala de dar voz para as pessoas, de escutar as pessoas, assim como tem uma semente que você planta, né? Mas aí você tem que ir lá, você tem que jogar uma aguinha, né? Depois você volta, você vê se já cresceu um pouquinho, você tem que estar olhando, você tem que estar cuidando. Nós também somos sementes. A gente leva 9 meses para... Quer dizer, hoje em dia os bebês nem nascem de 9 meses. Vocês repararam, a estatística está mudando, está nascendo mais rapidinho. Essa semana eu estava no evento aí, acho que já tem umas 3 semanas, e queriam dar 1 minuto em homenagem lá à questão de Porto Alegre e tal, e ele deu 10 segundos. Nem isso respeita mais. 10 segundos. Eu não me aguentei na hora, eu falei, não, gente, 1 minuto é 1 minuto. Ajuda aí, né? Mas então os bebês nem de 9 meses nascem mais, estão nascendo um pouquinho mais cedo, mas assim, é o cuidado. Nós também somos natureza. Se a gente é visto, se a gente é percebido, se a gente é incluído, a gente floresce. O ambiente inteiro floresce. Fica um lugar muito mais legal para se estar. Sim. Essa é uma palavra sua, né? Do florescer, né? É bem isso. Da psicologia positiva, né? Minha, quem dera. Do Sírico. Olha, se é sua ou não, mas não importa. A questão é a sua prática. Não, isso é prática. Você vive isso. E é disso que a gente está falando. E o outro insight que também me veio aqui na sua fala, que tem a ver com essa questão da inteligência coletiva, né? Que você colocou, juntos somos mais inteligentes, acho que foi essa frase que você falou. Sim. Que tem verdadeiro, né? Verdadeiro. Né? Que me veio a ideia assim, cara, não tem outro caminho a não ser a inteligência coletiva. Porque a gente está vivendo hoje em dia problemas que nós nunca tivemos como antes. A gente está sendo convidado a trazer soluções e resultados para problemas tão complexos que a gente não viveu no passado. Então não tem um copy-paste, né? É criação, é inovação mesmo, e com agilidade. Quer dizer, se eu trago a neurociência aqui, são 2 regiões distintas, porque a agilidade coloca a gente num drive automático de repetir. Mas como eu vou repetir se eu não tenho isso lá no meu HD registrado? Né? Por isso as pessoas estão adoecendo. Sim. Porque eu não tenho como responder rapidamente a questões que não estão registradas lá. Eu preciso de um centro executivo funcionando. Então, se junta aqui o seu saber, o saber da Deise e o meu, é a forma da gente ir mais rapidinho. Essa é a sacada. Então, a inteligência coletiva, a colaboração, o olhar para esse conceito de casa, num conceito muito mais amplo, o próprio conceito da economia, o capitalismo, nasceu na intenção de melhorar a vida das pessoas. Quantos anos, décadas se passaram e a gente ainda olha as pessoas adoecidas dentro das empresas? Então, assim, tem uma virada de chave que precisa acontecer mesmo. E aí, pegando um pouco do que está ali na pesquisa, né, do saber e do fazer, que eu acho que é onde a gente ainda peca, porque a gente está muito focado na competência. A gente ainda está muito focado no como se faz. E a gente está pouco focado na atitude.
né? Então, assim, como é que eu abro espaço dentro das empresas para a pessoa que tem atitude sirva de exemplo para as outras, né? Então, acho que o saber e o fazer vai muito de um espaço que a liderança precisa abrir para que as pessoas comecem a ter atitude, né? Porque hoje ainda é muito tolhido isso, né? E aí eu vou pegar a palavra tolhida e vou pegar o espaço do saber, porque a gente está falando de vulnerabilidade. Né? A gente precisa permitir ter um espaço para o não saber. Enquanto a gente estiver fazendo de conta de que a gente sabe, de que a gente tem a resposta, mais tempo a gente vai demorar para ter a resposta de verdade. Sim. A gente vai ficar se escondendo, né? Então o elemento da vulnerabilidade é muito precioso. Na verdade, a gente tem um custo pela ausência da confiança enorme, né? Só você ver quanto que você paga de seguro, seguro de saúde, seguro de carro, seguro do quê. Vocês têm ideia de qual é o percentual da nossa renda que vai para a questão de ausência de segurança? De um sistema que a gente não confia e a gente paga por isso? Nas nossas organizações é a mesma coisa, né? Então tem um lugar aí de se colocar vulnerável e aí tem a ver com ego. Né? Sim, porque como é que eu me permito não saber? Como eu digo isso, né? Como é que, tipo, cara, me dá 24 horas aí que eu não tenho a menor ideia dessa palavra nova que você jogou aqui na mesa, deixa eu ver como é que é. Voltamos aqui para falar daqui a pouco sobre isso, ou me conta você o que você sabe sobre esse assunto que eu nunca ouvi falar sobre isso. É a gente conversar sobre isso de uma forma respeitosa, se permitindo não saber. Mas até pegando um gancho no que você está falando, eu já estava com isso em mente, mas você acabou de falar a palavra. Falta conversas, né? Falta espaço de conversa, de troca. Até momentos, a gente se reúne para muitas reuniões, mas muito pouco para conversar, para ouvir o que o outro está percebendo, ou qual é a necessidade, que você usou essa palavra aqui hoje, que ele tem, até para, né, tomar um café para saber como é que está aquele dia. A gente nunca tem tempo para conversa. E para as difíceis, então, a gente foge, né? A gente foge, porque você não quer dar má notícia, você não quer falar uma coisa que possa desagradar, porque você não sabe como fala. Então, assim, esse olhar para a humanização vai do ponto de vista da interação, da troca. Eu quero falar sobre isso, especialmente com você, sobre conexão, mas até antes de falar de conexão, assim, para criar ambientes desse tipo, precisa abrir espaços de conversas, de encontros, de trocas, né? Exatamente. Você falou isso. Tem que ter espaço na agenda para isso. E de mais pergunta e menos resposta, né? Quer dizer, você seja capaz de perguntar muito mais do que dizer o que fazer. Né? E o papel do líder está muito aí. O Gleyber falou, abrir espaço na agenda. Cara, isso é muito precioso, porque se a gente for esperar ter tempo para isso, não vai existir. E tempo é prioridade, né? O tempo é prioridade. A escolha precisa ser deliberada. Exatamente. Né? São rodas de conversas mesmo, que precisam acontecer sobre como a gente funciona. Perfeito. É isso como estar aqui. O que significa isso para você. Né? E aí que você trabalha com governança, né? A gente fala tanto em governança e acaba deixando ela só num primeiro nível da empresa. Nossa, e a gente esquece que governança tem que estar em todos os níveis. Então, por exemplo, lá na Globo, eu tinha uma agenda muito clara e uma governança muito comunicada, e estava lá toda a parte de desenvolvimento das pessoas, conversa com as pessoas. Então, tudo isso faz parte de uma agenda de governança para que a gente consiga fazer uma transformação. Então, e todos os temas têm que estar em todos os níveis. Né? Não é prioridade, não é unicamente do board ou do C-level. Né? Então acho que essa construção, né, e eu falo muito de governança, é muito isso. Assim, poxa, a gente precisa ter a certeza que a gente está cuidando de todas as dimensões. Então, a dimensão das pessoas, do resultado, da operação, todas elas, da qualidade, da satisfação do nosso cliente. São dimensões. Cada dimensão dessa tem que ter a sua governança, tem que ter a sua agenda, tem que ter o seu tempo para que aconteça. Perfeito. E aí, a palavra que me vem em mente aqui são guardiões. Né? A gente precisa de mais guardiões. Né? Porque eu acho que tem um lugar, né, sim, eu acho que os conselhos de administração têm uma responsabilidade muito grande sobre essa direção, assim, né? Isso já vem mudando,
não vem mudando na velocidade com que a gente já precisa, com que a gente grita. Mas a gente já está muito diferente nos últimos 2 anos. Muito diferente. Né? Então, eu estou falando que pessoas entrou na matriz de risco. Né? Pessoas hoje aparecem na matriz de risco das empresas. Pessoas adoecidas não estão produzindo, não estão nas suas potências. Eu diria que são os principais issues, né? Nessa matriz de risco, porque são temáticas que ainda não se sabe como fazer. Isso! Tem e que sobrecarrega o sistema. Exato. Né? Se a Deise adoece, vai ficar mais pesado para mim aqui, essa conversa só com você. Né? E aí chega uma hora que eu vou exaurir, vou cansar também, e vai sobrecarregar você, e a Deise ainda não voltou. Porque as doenças, o afastamento por doenças associadas às questões de saúde mental, o tempo para a pessoa retomar e voltar é muito maior, demora-se muito mais tempo para a pessoa estar de volta. Então a gente realmente tem que cuidar enquanto ela está aqui, né? Perceber enquanto ela está aqui. E aí, uma vez que as pessoas aparecem na matriz de risco das organizações, isso está lá como discussão também nos conselhos, né? Então, se a gente olha as estatísticas dos comitês de assessoramento, os comitês que mais estão crescendo nos últimos anos, de empresas implementando comitê de assessoramento, é o comitê de pessoas. Então, o comitê de pessoas está ganhando um outro espaço, está ganhando um lugar diferente, que tem a ver com transformação cultural. Né? Então, a transformação cultural aparece hoje como temática de reuniões de conselho. Talvez não com a frequência ou com o tempo que ela exigiria, deveria ter, que ela demandaria. Né? Então, a gente tem nessa linha do aprendizado ainda, do ampliar ainda mais o estado de consciência, e aí eu acho que eu trabalho no coletivo, né? Então no passado não existia nem avaliação de conselhos, né? Hoje em dia já existe avaliação de conselhos, então uma vez que você faz a avaliação do colegiado, você não pode não fazer nada com aquele resultado. Você tem que trabalhar um pouquinho assim, como é que eles melhores vão tomar decisões em conjunto, né? Então você olha para a questão comportamental que antes nem olhava. A questão comportamental de efetividade das relações dentro de conselho é um tema relativamente novo, né? Então hoje os conselhos estão sendo convidados a olhar para pautas que antes não tinham, né? Então eu concordo muito com o que você está falando, que é de cima para baixo mesmo esse movimento, senão não tem força motriz para a transformação ocorrer, a transformação que a gente tem que fazer, né? Você vai muito no objeto individual do sujeito, você sensibiliza a pessoa, né? O que muitas vezes acontece é, uma vez que ele desperta, ele sai. Se não tem uma mudança cultural mesmo de cima para baixo na organização, ele pede para sair. Inúmeros executivos se desligam das suas organizações porque não mais se identificam com elas, né? Agora, ele que está desperto não deveria ser a pessoa para permanecer lá e fazer a mudança acontecer. Então eu vejo até nas salas, nas reuniões, no curso mesmo de formação de conselheiros, muitas pessoas que às vezes estão ali, não é porque ela está pronta para ser um conselheiro, porque ela está tão ativa e viva na execução, porque no conselho você não está com a mão no volante dirigindo, você está no banco de trás guiando a direção, mas de um banco de trás, né? E tem muitos executivos que ainda estão na temporada de executar, né? Mas estão frustrados. Então eles geram a fantasia de que um tempo diferente no conselho talvez seja melhor, mas não, ele ainda está vivo para aquele movimento executivo. Mas você sabe o que eu penso, Cris? Até queria ouvir tua opinião sobre isso. E aí, muito pegando carona no que o Gleiber trouxe, quando ele diz que a governança e que ele trabalha com a governança, eu acho que ainda há um distanciamento, talvez pode ser até por questões da maturidade ainda, né, de como é que essa pauta pode fazer mais sentido dentro da organização e preparar as pessoas. Acho que falta uma preparação. Eu acho que a temática da governança ainda está lá no board, ainda está sendo discutida e fica restrita a esse grupo. Prestação de contas. Uma coisa que eu, quando eu fui fazer o curso de formação de conselheiros, claro que se tiver uma oportunidade de eu atuar no comitê de pessoas, é lógico que vai ser extremamente interessante, eu vou querer. Mas meu primeiro objetivo ao fazer a formação foi entender como eu, no meu papel de consultor e advisor hoje, eu levo isso para a liderança. Como é que eu faço essa ponte? Falo assim, cara, como o Gleiber falou, você precisa cuidar da governança. Não espera os caras lá de cima.
Se eles não estão trazendo informação, se você não está entendendo, vai buscar, vai provocar, porque essa governança precisa acontecer no dia a dia. Uhum. E eu vejo que, dentro das empresas que eu atuo, e que são muitas, esse assunto não é desdobrado. Ele é delegado. Fica numa caixa preta. Né? Então, assim, quando você vai discutir com líderes em cursos de formação, e aí não sabe, não entende o que está acontecendo, não sabe o que o board está discutindo, não sabe a matriz de risco do board, porque o assunto não chega. Sim. Né? Tem uma comunicação que não está fluindo. E aí vamos voltar para o tema aqui. Parece que o ego ainda é tão grande que fica um assunto restrito àquele grupo, né? Pior, Celebridade. E como não desce, ele acha que não é com ele. Isso. E aí, achando que não é com ele, ele também não cria a governança da área. Se ele não criou a governança da área, cara, a governança não vai chegar em quem precisa chegar, que é a empresa inteira. Então, é um efeito cascata que não acontece. Até, né? Até na fala, porque as prioridades não são as mesmas. Sim, não. As perspectivas são completamente diferentes, né? Cada uma está num... Então, assim, eu acho que urgentemente, né, eu falo isso até mesmo na formação, o que a gente faz para formar líderes, mesmo que não haja intenção de ser conselheiro? Como eu formo líderes em governança, como eu mostro a necessidade das empresas de desdobrar isto, de dar visibilidade, de ter os guardiões da governança, né? Porque eu tenho um gap, tem aí um buraco. Então, você sabe que existe uma trilha para os executivos, para os líderes, né? Assim como tem a dos conselheiros, tem trilhas também para os líderes, para os executivos e diferentes níveis até. E é tão curioso porque o jeito que essas pessoas chegam para a sala é muito diferente. Eles não chegam de verdade. A companhia está patrocinando. Ah, sim. Vão, né? Empurrados, né? Vão. A companhia está patrocinando isso. A companhia está patrocinando, eles vão. Mas às vezes a câmera está fechada. Às vezes ele está no WhatsApp. Ele não está de verdade na discussão. E aí eu acho que tem a ver com o que você disse. Se ele não está sendo assistido, se ele não está sendo visto, se ninguém vai voltar a conversar com ele, e aí, cara, como é que foi lá aquele curso? O que você achou? O que você acha que você pode trazer para cá? Se aplica, né? Como é que você aplica? Então, se não tem essa assistência, né, ele vai achar que está ali cumprindo a tabela. São mais horas que estão colocando aqui de treinamento, e é pro forma, e mandou, e eu fiz, e é o certificado, e é o diploma, que também conta o cara, né? Então tem o estar não estando, sabe? A pessoa tá ali fisicamente, investem nisso, é uma carreira também importante, mas ele não tá usando. Então tem isso que você falou agora, desde que por que você não pergunta? Você não sabe, vai lá e pergunta. Cutuca, é sua responsabilidade. Uma vez que você foi nomeado a líder, né, é esperado da liderança um comportamento diferenciado. Né? Então tem um movimento que é do sujeito também escolher estar ali de forma diferente. Se nós somos, como a natureza se nós somos estimulados, regados, a gente vai florescer de um modo muito mais rápido. Então tem esse lugar aí de... Eu queria até trazer essa questão desse perfil de competências, Gleiber, e te ouvir um pouco, porque eu até na apresentação eu falei sobre o seu currículo, de certa maneira. Mas, assim, eu acho muito curioso, e acho curioso positivamente, né? E falo de você para outras pessoas como referência, né? Eu acho muito legal a sua trajetória. Então, eu queria, assim, que você compartilhasse com a gente o que te despertou, já que a gente está falando muito dessa questão, né? O que desperta, o que faz esse executivo olhar para outras temáticas, para se colocar num lugar diferente. Esse engenheiro que né, registrar isso, não é? Porque é uma preciosidade. Exato. O que foi para você, quer dizer, né? E conta assim de uma maneira evidentemente breve, o que você foi buscar, né? Que eu acho que evidentemente não é receita para ninguém, cada um vai fazer seu caminho, sua trajetória, mas eu acho que você quebra um paradigma que eu acho que precisa ser compartilhado, dividir. Né? Aí vem aquela historinha do aprender no amor ou na dor, né? Muito engraçado. Minha esposa é psicóloga. Na época que ela estava fazendo faculdade, eu fui a cobaia dos testes que eles aprendem. Fui a cobaia. E aí um teste que foi fazer
primeira linha da resposta, né, devolutiva. Você é uma pessoa muito agressiva. Eu, agressivo? Você tá louca? Eu? Né? Ela ficou ouvindo, tá vendo? Só foi isso. Tá bom, vou tentar mudar. Cara, 10 anos depois, eu já na Latam, já tinha assumido gerência e tudo, fui fazer um assessment. E, cara, a primeira resposta, primeira frase do assessment: você é uma pessoa muito agressiva. De novo. 10 anos tentando mudar. Não errado. 10 anos tentando mudar. É sério. A primeira frase é assim. E aí, eu acho que a devolutiva que eu recebi, né, mano, pô, a falta de empatia, né, a falta de um escutar. Você é um cara que processa muito rápido e você não tem paciência de esperar as pessoas. Isso te coloca de uma forma sempre muito, muito agressiva, né, em relação ao pensamento do outro. Puta. Aí eu comecei, cara, não é isso que eu acredito, não é isso que eu dou valor, né? Então, como é que eu faço para mudar? E aí foi onde eu comecei a minha busca, né? De falar assim, poxa, então eu preciso entender mais as pessoas, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender mais sobre desenvolvimento, preciso aprender a ouvir, né, cara? Se eu tenho essa agressividade numa conversa, como é que eu transformo isso num processo de escuta e de empatia, né? Então, foi aí que eu comecei. Acho que ainda estou muito longe, né? Mas venho trabalhando, estudando e tentando parar um pouco mais para ouvir as pessoas, não julgar antes, né? Escutar a pessoa falar a frase inteira. Então, são coisas mais legal, você tem que cortar aqui, que você foi buscar ferramentas. Sim. Concretamente, né? Não foi só uma intenção. Você fez esse mergulho, mas eu acho muito legal o teu investimento na formação teórica, técnica. Sim. A questão do autoconhecimento, né? E aí isso conversa muito com a forma como eu trabalho, como eu sou, né? Então, independente de acreditar em signo ou não, assim, sou virginiano, sou metódico, adorei ver os seus livros tudo do mesmo lado, né? Então, assim, já perguntei se o armário é assim também, porque o meu é. Então, assim, esse lado da metodologia, ele me suporta para eu conseguir exercitar, né? Então, quando eu fui buscar... tem uma potência que ele usa a favor. Né? Quando eu fui buscar a formação em coach, eu busquei uma escola que trabalha o método, né? Não, desculpa, mas tem várias escolas que vão para o oba-oba e tudo. Cara, não gosto disso, não é isso que eu acredito. Então, fui para o método, né? E aí eu acho que a formação que eu fiz foi muito nessa linha. Agora, para a mentoria, quando eu foi para o método, né? O estudo da psicologia positiva foi para... Cara, eu acredito na felicidade enquanto ciência porque está sendo estudado nos últimos 10 anos. Perfeito. Né? Então, não é eu não gosto do positivismo tóxico, não gosto dessa coisa da gratidão eterna. Não, cara, acho que tem muito estudo aí, tem muita gente séria olhando para isso, e isso me seduz. Isso, cara, faz sentido na minha cabeça, né, e me ajuda a ir mudando essa minha violência que eu preciso trabalhar ela a vida inteira por fazer parte mais da minha estrutura, da minha forma. Então, acho que foi esse o caminho que eu fui trilhando, fui gostando, fui estudando mais. Então, assim, a gente vai... Eu queria te fazer uma pergunta. Fala aí. Eu vi isso aí, mas... Todo mundo bolinho. Que é a seguinte, quando eu te ouço, o que me vem à mente é assim, o desejo e a sede pela execução, né? Uhum. Então tem a ênfase ali no resultado, né? Então esse pensamento célere, né, que te coloca à frente da resposta, a sua perspicácia e tal, isso te leva a interromper vamos passar, tô pegando você com a sua versão anterior, sim, tá? Não, acho que é. Que você interrompia as pessoas, quando você até então interrompia as pessoas, partindo do pressuposto que você já tinha a resposta, de tão célere que era o seu pensamento, e o seu foco estava no resultado. Quer dizer, você não necessariamente enxergava o sujeito que estava ali na sua frente, mas era cumprir uma missão, entregar alguma coisa, né? Tinha a ver com a meta, com a tarefa, com o resultado. Ok. Então você não tinha a menor intenção de ser agressivo.
né? Acabava fazendo, porque era o que o outro sentia, na verdade não é a sua intenção, né? A intenção não é ser agressivo, Sim. mas o outro sentia como agressivo porque ele era desprezado na fala, no tempo, enfim, né? Ok. Aí depois você fala, opa, então pera um pouco, eu não tenho a menor intenção de ser agressivo, porque te surpreende quando diz que você é agressivo, né? Como assim sou agressivo? Tá de sacanagem comigo, né? Surpreende, porque no fundo você não tem a menor intenção de ser. Aí você vai ressignificar, pera um pouco, eu tô sendo agressivo, então deixa eu prestar atenção em como eu estou fazendo isso. Aí você começa a perceber que é interessante. Nossa, ouvir, acho que vem novidade, acho que vem pensamento que eu também não tive, eu acho que pode me ajudar. Você começa a ter vantagens de ouvir as pessoas e até para elas estarem mais vinculadas a você, mais engajadas, vão mais rápido com você. Você começa a perceber que é legal isso. Aí você vai fazendo uma virada de chave. A pergunta que eu quero te fazer que é muito... é o temor de muitos executivos, né? De você achar que ao incluir a empatia, você está perdendo o compromisso ou o resultado. E eu costumo dizer que, na verdade, você não tira um talento. Esse seu olhar para resultado, ele está aí, ele não vai embora. Né? Você não vai perder esse talento, ele vem numa espontaneidade de um jeito tão leve, né? Mas tem um lugar que você vai aportar mais, né? Quer dizer, é mais saber. Isso que eu chamo de distensão. A gente é muito mais do que a nossa personalidade. A gente é muito mais. A questão é onde é que você quer ficar nessa história. Que tem a ver com ego e com eco, do avançar na consciência, do dar mais um passo, né? Ao incluir as pessoas, a empatia, a escuta, o cuidado com a expressão, você perdeu essa história do resultado? Eu aprendi uma palavrinha nova, que é ambidestria da liderança, né? Eu acho que é um pouco disso. Você começar realmente a aprender que o resultado de curto prazo, sem sombra de dúvida, é importante, mas a formação é importante. A jornada é importante, a cultura é importante, né? Então, você começa a entender que o resultado de curto prazo, ele não é mais importante do que a formação de todo mundo ali, do engajamento da galera, de construir essa jornada que seja diferente, né? Então, seja através do Lean, seja através de transformação cultural, mas assim, a verdade é que por mais que as empresas cobrem o resultado desse ano, elas querem a sustentabilidade, elas querem o longo prazo. Então a gente tem que estar o tempo todo cuidando, das duas coisas, né? Então a resposta é assim, não perdi resultado e acho que consegui agregar essa camada a mais, né? Que é a camada do longo prazo, é a camada da cultura. Tem esforço aí? Tem, um esforço grande, né? Então o chamar todo mundo para o jogo tem o seu preço. Tenho muitas vezes falar assim, você já fez, não faria assim. E você ficar quieto nessa hora e fala, não, deixa a pessoa aprender. A gente não fala tanto do 70, 20, 10. Perfeito. Cara, na hora dos 70 das pessoas, você quer ferrar o resultado dela? Cara, deixa ela no 70 dela. Deixa ela também criar o resultado dela. Deixa ela ter o orgulho daquilo que ela está construindo. Então, acho que a gente vai aprendendo, né? É lógico que é o DISC que mostra você numa situação de estresse, você volta para um comportamento diferente. Então, assim, o meu DISC continua lá, né? Num momento de muita tensão, vem cá, vamos lá. Ele chega rapidinho, exatamente. A persona aparece de uma forma louca, né? E assim, o fato de eu também ter trabalhado em indústrias tão intensivas de urgência, né? A aviação é muito isso, a televisão, ao vivo da televisão é muito disso, me trouxe um pouco de falar assim, peraí, calma, é crítico, é urgente, mas dá pra gente fazer. Ótima, devagar, temos pressa. Mas ele ajuda a gente a realmente ponderar um pouco mais se aquilo realmente é crítico ou é urgente. Sim. Né? O que é mais importante nesse momento aqui? Aproveitar para a pessoa se desenvolver ou assumir a rédea porque está num caso de urgência realmente? Então acho que isso vai ajudando a gente. Como é que você se sente assim? É mais preenchido?
é mais gostoso, porque nessa história de perceber muitos executivos se desligando das suas corporações por falta de identificação, por falta de significado, que é muito comum, né, que é a diferença entre o poder pessoal, né, que é uma coisa que vem de dentro, e a importância pessoal. Então, às vezes, a gente percebe muitos executivos com sucesso nas suas carreiras brilhantes, que tem esse ego aí mesmo, né, são importantes pelo carro que tem, pela casa que construiu, pelo apartamento, pela graduação lá na faculdade XPTO que teve, e o próprio sistema o reconhece numa figura de poder, mas quando no fundo ele se sente vazio, ele está desabastecido, né? Ele olha para a história dele, vê uma história linda, muito legal de sucesso na carreira, mas ele não está feliz, tem algo que ainda falta para ele, né? Então, quando tem essa descoberta, né, que é o estar diferente neste lugar, parece que vem um resgatar esse lado humano do respeitar a sua história, né? Você é mineiro, eu também sou filha de mineiros. É o admirar o seu percurso, né? E quando a gente admira o nosso percurso, ninguém tem história perfeita, e é olhar para a história da nossa vida, da nossa família, admirando, porque assim, a gente chegou onde a gente chegou exatamente por ter tido essa história, exatamente como foi, do jeitinho que ela se apresentou pra gente, é que a gente chegou onde a gente chegou. Então, quando a gente respeita esse lugar, e aí daí vem o poder pessoal, a humildade, do aterrar ali mesmo, né? Do se apropriar de quem a gente respeita o outro também. Eu acho bonita a sua história, eu acho linda a história quando você me conta. Então, a gente tá diferente no lugar. Então, quando você escuta, quando você ouve, quando você se interessa pela vida do outro, né? Como é que você se sente neste aspecto, assim, de estar mais integrado, de estar mais inteiro? Isso faz sentido para você? Onde é que você está com isso? Faz sentido. Eu acho que a palavra que vem me acompanhando muito é muito de coragem, né? Então, acho que, assim, me sinto melhor, eu me sinto corajoso. Acho que isso é legal, entendeu? Eu tô numa fase que eu tô falando muito que eu tô no back to the base. Tô voltando um pouquinho, voltar para São Paulo para mim foi legal isso. Aí tô quase já abandonando meu carro e não, agora eu quero outra forma, né? Porque eu acho que dando valor para outras coisas e essa vontade de desenvolvimento, mas na certeza que eu tenho muito para aprender. Então, assim, quando eu saí de uma carreira na aviação super consolidada, fui para uma carreira de um lugar que eu não sabia nada, que podia dar certo ou podia dar errado, graças a Deus deu certo. Esse movimento me trouxe desenvolvimento e me trouxe coragem. E aí agora eu fiz o mesmo movimento. Você foi se empoderando. Eu fui para uma carreira completamente diferente. O que eu escuto hoje é o que eu escutei nas outras etapas, mas você não sabe nada aqui. Cara, tá bom, não sei, vou aprender, tô aqui para aprender, me fala aí como é. Obrigado pelo seu tempo para me ensinar. Acho que eu consigo ajudar. Você ouve de um jeito diferente, né? Sem mágoa, sem nada. Cara, beleza, mas eu escolhi estar aqui. Eu tô aqui porque eu quero. Então, acho que o que trouxe de toda essa jornada é essa coragem de falar assim, poxa, que bom que hoje eu enxergo que eu posso estar em qualquer lugar que eu quiser. Muito bom. Né? Eu acho que é um pouco isso. Acho que não tem nenhum outro sentimento, mas vou refletir bastante. A gente está falando de adultecer, de sentir o impacto das coisas de um jeito diferente, né? Valorizar. E buscar valores, né? Buscar, cara, o que me sustenta, né? Então, o aprender coisa nova é o que me sustenta, que me dá energia. Cara, hoje eu acordo feliz. Eu falei, pô, que bom que nessa fase da minha vida, né, de carreira, de tudo, eu tô no movimento contrário do que você tá vendo de outros executivos. Mas, assim, cara, eu tô no movimento de extrema descoberta, de florescer, de coisa nova, tô estudando igual louco, tô fazendo aula nova, podcast todo dia, sabe? Então, cara, que legal que eu tô nessa fase. Tem uma energia aí que tá circulando e que você está ofertando para as pessoas que estão trabalhando com você. E tem que fazer isso ecoar nos outros. Gente, eu tenho uma notícia triste. Nosso tempo terminou. E eu queria muito que antes da gente terminasse, rapidamente, não temos realmente assim, duas coisinhas para fechar. Uma dica para RH.
tá? A gente não vai poder debater muito o assunto RH pelo tempo, mas assim, dentro de tudo que a gente falou, qual a dica, né? Meio que para poder ajudar essa transição. Então, acho que RH, sem sombra de dúvida, tem um papel extremamente importante nessa mudança que a gente está falando, né, do ego para o eco, né, e a gente conseguir fazer essa transformação. Só que é um papel que é onde entra um pouco de uma crítica minha que eu percebo, que o RH acabou virando muito muleta de muito executivo. Então, em vez de estar num papel de desenvolvimento, de desafio, virou num papel de fazer no lugar. E aí acabou terceirizando muito, né? Eu falo que é muleta. E não é só RH, tá? Acho que tem algumas funções que o executivo começou a terceirizar isso, né? E aí a melhoria contínua entra nesse papel, né? De escritórios de melhoria, escritórios de transformação, escritório de qualidade. Cara, isso vai destruindo o papel do executivo, né? E porque vira muleta. Então, eu acho que a dica, se eu tenho o direito de dar isso, eu acho que não é bem por aí, mas assim, cara, cobre do executivo. O papel é dele, né? O papel dessa transformação é de quem está com a equipe, né? Não é o RH de fora fazendo isso. Então, acho que é muito esse cuidado que tem que ter para que a liderança seja liderança. Eu gosto do termo, né, do parceiro de RH, quando o parceiro trabalha como parceiro. Exato. Né? Eu tive boas parceiras de RH, né, uma Cris, uma Érica, uma Paula, que realmente trabalhavam comigo, mas, cara, me cobrando também. Cara, assume sua posição. Mentorando. E ajudando realmente, né, nesse papel de desenvolvimento. Não de falar assim, isso pode, isso não pode, isso é lei, isso não é lei. Isso não serve para nada. Né? Então, eu acho que essa transformação passa por uma transformação no papel do RH, é muito mais um trabalho de coach, de mentoria, de aconselhamento, do que um papel de execução, porque o RH tem que fazer isso. Aí eu já não acredito muito. Né? Eu acho que ele é apoio no desenvolvimento dessa liderança que tem que assumir o seu lugar. Não pode fazer por. Lá com a câmera, anotem aí, viu? Cris. Eu adorei te ouvir também, porque é o cliente falando, né? Exato. É um cliente interno falando sobre RH. Eu também sou suspeita, né? 27 anos na área de desenvolvimento humano. Então, o que eu digo, assim, eu vou falar colegas de RH, porque eu sou da área de pessoas. E é com respeito que a gente está falando, né? Porque apesar de eu estar próxima aos conselhos de administração, né? Eu sou administradora de empresas, mas a minha paixão gira em torno do cuidar das pessoas, né? Então a dica que eu trago é extrapole as fronteiras, né? Nós somos, vou me incluir, nós somos muito mais do que as nossas organizações. Você precisa cuidar de você para você chegar para cuidar dos outros. Eita, Cris, lindo. Que às vezes está tão focado na tarefa, na execução, na lei, na norma, e perde a essência do que é para você fazer ali, do que os executivos precisam que você faça. Eu vejo um número de diretoras e de executivas de recursos humanos lá no IBGC muito menor do que eu gostaria de ver. Então, até para eu ser um coach interno, um mentor interno, eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma narrativa, eu tenho que estar integrada com o que está acontecendo fora da minha empresa, né? Que é o que a gente fala da articulação das redes de relacionamentos, dos stakeholders. Então, assim, se eu estou muito focada na execução e na entrega do que está ali dentro, eu estou perdendo um tantão de outras coisas. E eu não chego com propriedade para conversar com você, para te enfrentar, para falar, cara, vem para cá, cara, você tá dando mole, você não tá vendo isso, você não vai me ouvir como uma fala amiga, sabe? Você não vai querer sentar para conversar comigo, se eu não te mandar sempre normativo. Isso. Exatamente. Então, acho que é extrapolar fronteira, sabe? Você sabe que eu fiz a referência à pesquisa da Deloitte, e lá na mesma pesquisa da Deloitte, eu amo as pesquisas, diz o seguinte: hoje o papel do RH é boundless.
É Sem Fronteiras. Exatamente. Eu vou te mandar essa parte do material que você fez a fala. E é isso, é ampliar e transitar e articular dentro da organização. Sair do seu pequeno terreninho, né? Da sua técnica, e contribuir de uma forma muito mais ampla, ter seus parceiros internos, inclusive. Né? E o RH que consegue fazer isso, que eu tenho exemplos aqui, não vou citar nomes, nem empresas, nem nada, mas eu tenho exemplos de pessoas que fizeram isso, e a relação deles com o conselho, a pessoa vira mediadora da relação entre um conselho de administração e um CEO e a diretoria executiva. Então, esse transitar, né, é o articular no lugar de mediador. Agora, você está conseguindo ter uma fala para chegar lá de modo independente, para quererem te ouvir. Então, acho que tem... E até aquela questão que a gente trouxe aqui, dessa governança, é um grande facilitador para que o que está lá em cima aconteça e seja cascateado. Gente, precisamos fechar. Queria a dica de vocês, dica não, recado de vocês, dica que vocês queiram falar para quem está nos ouvindo, para a gente fazer esse encerramento. Durante a pandemia eu tive um momento tão privilegiado que eu sou de poder estar trabalhando em home office, poder estar aqui no conforto da minha casa. Então isso mexeu muito comigo, até porque eu tinha uma equipe muito grande que não parou, né? Então assim, o risco dessa equipe é muito alto. E eu falei assim, eu acho que está na hora de começar a devolver um pouquinho também esse privilégio que eu tive, toda a minha formação, tudo que eu tenho. E aí eu comecei a buscar todo o processo de como devolver para a sociedade um pouquinho, né? E aí foi onde eu comecei voluntariamente como mentor ali na Gerando Falcões, e o programa era muito legal porque ele trabalhava a mentoria de líderes sociais, né? Então como é que você consegue, de repente, ter um impacto tão grande, porque se aquela ONG está dando certo, cara, ela vai ajudar mais gente. Eu falei, que negócio legal. E aí foi onde eu fui descobrir realmente a mentoria, fui fazer certificação. De novo, eu, no meu modus operandi ali, cara, eu preciso ter um método, não dá para ser palpiteiro. e fui buscar. Mas hoje eu enxergo muito a importância desse trabalho de mentoria e comecei a focar isso também como acho que não é plano B, plano C, mas é como uma carreira também, né? Acho que a gente pode ter vários e tudo. E a gente pode usar muito isso no dia a dia. Então, acho que a dica aqui é de, quando a gente fala tanto, né, de propósito, de coisa, e realmente cada um parar um pouquinho, né? Aproveita que, cara, tá aqui falando de tanto assunto legal, né? Para um pouquinho, faz a sua reflexão, vê onde você é útil para os outros, para o cuidado com os outros, né? Vá buscar seu lugar também. Eu acho que é isso que é a dica. Acho que é isso que é importante. Hein? Queremos um mentor daqueles aí no mercado. Daqui a pouquinho tá no ar aí, a desenvolvimento. Desenvolvimento? Isso. Desenvolvimento com a mente. Segundo semestre. Segundo semestre. De 24. Cris, te ouvindo falar de novo, né? Assim, eu vejo que você se emociona, né? Sem dúvida, o olho está brilhando. Eu também. Eu acho que entra naquela história da nossa mineirice. Dos valores. Dos valores que a gente compactua, e que a minha dica é muito na linha da dica que você trouxe. Quer dizer, assim, se a gente conseguir descobrir, e aí eu me emociono, se a gente conseguir descobrir a que a gente serve, porque a gente tem uma temporada nessa vida, a gente está vivendo uma temporada, a gente está vivendo uma temporada aqui, a gente não sabe quando vai acabar, mas a gente sabe que vai acabar. Aqui a gente veio, né? Então quando a gente se revela nesse nosso lugar de servir, isso é tão libertador, isso é tão puro, genuíno, a gente vive feliz de verdade, sabe? Então, a minha dica é: encontre isso. Essa semana eu ouvi o depoimento de uma executiva da área de riscos que eu estava atendendo, a C-Level, e ela disse: Cris, obrigada, você me trouxe de volta. Isso é muito legal, né? Era a última sessão, depois de 4 meses, obrigada por ter me trazido de volta e ter me ajudado a sentir de novo. Porque eu vivia como uma máquina desde 2013. Então eu acho que é isso.
é o olhar para dentro mesmo, é o descobrir o eco em nós, a começar na casa, no corpo, na vida, que eu tô aqui, é se questionar, é não se conformar com essa maluquice do mundo, porque você pode ser mais um doido aqui, ou você pode ser aquele que está salvando as pessoas. Fundamentalmente para quem está em RH, é esperado esse lugar de estar salvando o outro, de socorrer o outro. Só que como é que você vai socorrer se você não está fazendo isso com você? Eu vejo muitos colegas de RH que estão adoecidos, que estão burnoutando, se é que já virou um verbo. Então, assim, é um cuidar de si, né? Se cada um cuidar um pouquinho de si, eu acho que a gente já tem uma chance de melhorar esse mundo aqui bem grande. Como diz, nó, né? Nu! Isso é nu! Gente, eu sabia que ia ser ótimo, mas foi muito, muito melhor do que eu imaginava, da gostosura, da profundidade, né? Porque foi gostoso na minha visão, mas tão profundo, tão, né, enriquecedor, que, enfim, não sei nem como agradecer. Eu acho que eu tive acho que a percepção que o match funcionaria. Mas vocês fizeram ficar muito, muito mais legal, muito obrigada. Enfim, tenho certeza que vai ser um sucesso esse episódio. E eu queria fechar também com uma frase rápida que eu peguei do livro que você me recomendou, do Amor Radical. Eu aproveito tudo que eu recebo, que é um dos capítulos, tem lá uma frase da Margaret Mead, que é antropóloga cultural norte-americana, e que para mim fez todo sentido nessa temática do eco, que ela fala assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então eu tenho certeza de que vocês são transformadores desse mundo. Legal. E é um prazer conviver com vocês. Ai, obrigada. Muito bom. Lindo. Obrigado.